Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ajuda a melhorar a sua lógica de programação usando a linguagem C, ok? Hoje o assunto que a gente vai falar nesse vídeo aqui é sobre casting, conversão de tipos de dados na linguagem C, ok? Então vamos lá para a prática. É o seguinte, quando eu estou trabalhando com tipos de dados, às vezes é necessário mudar um tipo de dado para outro, ok? Então como que eu poderia fazer isso aqui usando a linguagem C? Imagine só que a gente tem um tipo de dado inteiro e a gente vai converter ele para float. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, int a, e ele é um valor, por exemplo, 5, ok? E aí eu vou converter ele para float. Como que eu faria? Então eu tenho aqui, ó, float b recebe esse inteiro. Então como eu vou converter ele para inteiro, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou forçar ele a ser o novo valor, ok? E vou chamar ele aqui, ó, A. Pronto. Deixa eu separar um pouquinho para ficar mais fácil. Então isso eu estou forçando o int A se tornar um B, ou passar o seu valor para o B. Printf, para poder eu verificar agora se a minha conversão foi feita corretamente. Eu quero um float por enquanto, eu uso o F aqui. Então aqui agora eu posso dar uma vírgula e chamar o B, que é o meu valor que eu acabei de converter, ok? Então se eu for rodar aqui, ó, a gente vai rodar ele aqui. E olha só, peguei o 5 que era no inteiro e transformei ele no float. Tá aqui, ó, com 6 casas decimais, mostrando que ele se transformou no float de casas decimais, ok? Se eu quiser melhorar o número de casas, quiser menos casas decimais na amostragem da saída do programa, eu posso fazer assim, ó, 5.00, ou seja, eu peguei apenas 2 casas decimais. Então, beleza. Aqui eu não tive perda nenhuma, foi tudo certinho. Agora, podem ter situações em que isso pode não ser tão fácil assim. O que significa isso? É o seguinte, se você for converter um tipo float para inteiro, provavelmente você vai ter perda se eu tiver casas decimais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, ó, eu tenho um float e eu vou chamar ele aqui de x e o valor dele é 5.75, por exemplo, ok? E eu vou tentar converter esse valor para inteiro. Então eu vou fazer assim, ó, int y recebe forçando, né? Forçando a ser int agora o meu x, ok? Printf, e aí eu vou transformar, que eu vou imprimir agora esse valor. Então, como eu quero inteiro, eu vou dar uma porcentagem i aqui no printf, vírgula, eu vou chamar minha variável y, ok? Vou colocar o barra n aqui em cima para os valores ficarem separados. E vou compilar e rodar. Olha, o que aconteceu? Quando eu transformei o meu float x 575 em um tipo inteiro, o que eu fiz? Eu tive uma perda de todo o valor que estava nas casas decimais. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Se eu tenho um valor que é float, tem casas decimais, eu transformo ele por inteiro, ele arredonda o valor para o valor que está na primeira casa e não arredondando para cima nas casas decimais. Tem uma história antiga, arredonda para cima ou arredonda para baixo? Não, aqui ele perde todo o valor que ele tem depois do ponto. Ou seja, o número quebrado que eu tenho junto com o meu número inteiro. Então o número inteiro fica, o número quebrado, a parte dele sai, ok? Beleza. Uma outra conversão que eu posso fazer aqui também é o seguinte, eu posso transformar um caractere num inteiro. Isso é interessante. Olha, eu tenho um char que eu chamo ele de letra, por exemplo, aqui, ó, uma letra char, eu uso aspas simples, tá? Aqui eu posso usar a letra A, em maiúsculo, por exemplo. E eu posso tentar transformar ela em inteiro. Mas como, né? Como que eu posso transformar isso em inteiro? Deixa eu ver qual eu vou usar aqui. Eu vou usar uma letra Z, por exemplo. Essa letra Z aqui vai receber quem? O meu char, né? Então eu vou tentar transformar esse int, então forço para o int e chamo a minha letra. Perfeito.
Deixa eu separar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aqui, ó, printf, eu agora vou imprimir o resultado desse z aqui para ver o que aconteceu. Bem, é um int, %i ou %d, tanto faz, você pode usar os dois, e vou chamar o meu amigo z aqui. Vou colocar um barra n aqui em cima para todos os valores ficarem separados uns dos outros, tá? Então é o seguinte, o que eu tenho como resultado aqui do meu programa? Ó, 5 quando eu transformei A inteiro para um B float. 5 quando eu transformei o meu X, 575 float, para Y inteiro. Então tive uma perda. E quando eu tenho uma letra, por exemplo, aqui um caractere, e transformei ele para inteiro, eu pego esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, gente, é o valor da tabela ASCII, que aquela letra tem o valor na tabela ASCII lá, ok? Então, se você quiser saber o valor de uma letra na tabela ASCII, por exemplo, para conferir alguma coisa, né? Ou pegar pelo valor, é só você fazer essa conversão de char para inteiro, né? Então, nessa aula eu queria só mostrar para vocês esses conceitos básicos mesmo de conversão de caching, de conversão de tipos de dados, que a gente chama de caching. Espero que tenha sido proveitoso para você e até uma próxima aula. Valeu, até lá!